Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, liderança e RH corporativo e muito mais. E o convidado é o Wilson Cerqueira, gerente de RH corporativo do Grupo Positivo. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, Christian. Prazer estar aqui falando com você, né? Poder dividir um pouco da minha trajetória e da minha experiência com você aqui. Super legal, super trajetória e experiência, pessoal, vale a pena a gente conhecer melhor. Eu mesmo não conheço tão bem assim, estou bem curioso. Vamos lá, o Wilson, pessoal, é casado com a Cláudia, pai de Lívia, é graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de negócios e possui mais de 30 anos de experiência em recursos humanos. Desenvolveu a carreira em empresas nacionais e multinacionais como Unilever, Amcor, anteriormente era Bemis, e Grupo Positivo, nos segmentos industrial e de serviços. Há 18 anos atua no Grupo Positivo, sendo que nos últimos 8 é o gerente corporativo da área de recursos humanos. Poxa, Wilson, legal. Obrigado por estar aqui conosco. Conta um pouco da tua história, da tua carreira, como é que você chegou até aqui. Deixa eu acho que começar, né? A gente começa a pensar aqui, tem um tempo longo, né? A hora que você vê o tempo todo, né? De experiência, de carreira. Eu comecei em torno de 89, 90, ainda na Unilever em São Paulo. Comecei numa planta em São Paulo, uma planta de detergentes. Trabalhei durante 8 anos na Unilever, acabei... Já era RH? Já era RH, RH, né? Comecei em RH na Unilever. Tive a oportunidade de passar por alguns negócios, né? Eu comecei numa planta que na época era uma planta que trabalhava com detergentes. Depois fui para uma posição numa área corporativa, né? No Centro Empresarial em São Paulo. E surgiu uma oportunidade depois para eu poder assumir uma posição de gestão em um dos negócios que tinham sido adquiridos no sul de Minas. Acabei mudando, né? Fiquei 2 anos, praticamente 2 anos e meio. Esse negócio depois foi vendido para uma outra grande companhia. Eu retornei para Valinhos, trabalhei mais em torno de 3 anos em Valinhos. E depois acabei saindo da Unilever, né? Fiquei lá praticamente 8 anos. Foi quando eu recebi uma proposta para vir para Curitiba, né? Não conhecia ainda, enfim, praticamente não conhecia a cidade. Recebi uma proposta e vim para Curitiba para, na época, trabalhar na Dixie Toga, que foi uma empresa depois que foi adquirida pela Bemis, né, e posteriormente pela Amcor. Fiquei 8 anos, praticamente 8 anos também na Dixie. E em 2005 recebi um convite do Positivo para poder assumir a área de RH em uma das unidades de negócio do Positivo, na época, que é a Posigraf, uma indústria, uma indústria que hoje, enfim, em torno de 800 colaboradores. E na época, enfim, era uma indústria, a empresa ainda tinha uma estrutura de RH ainda muito, muito inicial, focada muito mais em processos administrativos. E o objetivo naquela época era, assim, trazer, enfim, uma estrutura e uma experiência junto com outros profissionais para a gente poder trabalhar os temas de RH de uma forma um pouco mais estruturada. Né? E focando em alguns temas que não só temas ali de processos ou administrativos. Fiquei praticamente 7 anos na Posigraf. O grupo naquela época não tinha uma área corporativa de RH. Cada empresa era uma empresa com sua estrutura Cada empresa tinha uma estrutura independente. E cada um seguia, né, com suas práticas e políticas de forma muito individual. E surgiu a proposta, né, de ir para o corporativo, isso já tem praticamente, acho que 8 anos, que foi quando começou esse trabalho no grupo da gente trabalhar essa questão de diretrizes, né, de políticas e processos e buscar unificar isso dentro do grupo. O que, enfim, né, mesmo com empresas com características diferentes, tentar trabalhar isso de uma forma um pouco mais com sinergia, de uma forma um pouco mais integrada, né? Então já um bom tempo aí em RH, Christian. Que legal, Wilson. Fala um pouco do Grupo Positivo, Wilson. Quais empresas que estão embaixo, quantos, né, para entender melhor teu desafio e... O grupo ele completou, em 2022, o grupo completou 50 anos. Então, o Grupo Positivo, enfim, foi uma empresa que nasceu, foi criada por
professores, né? Hoje a gente tem, inclusive, ainda um dos sócios fundadores continua hoje à frente do curso Positivo. Dentro, né, do grupo, a Positivo Tecnologia, que é uma empresa que tem por ser capital aberto, ela tem uma estrutura em separado, né? Tem uma estrutura específica com outro presidente, vice-presidências e diretorias, e um outro grupo, uma outra parte do grupo, que é onde eu fico, né? Onde nós temos hoje em torno de 4 mil colaboradores, né? 4.109 para ser mais preciso, e onde temos alguns negócios, né? Que têm sinergia, mas que são, né, que possuem características diferentes. Então, a Posigraf, que é uma indústria, né, que eu comentei, quando a gente olha para o curso e o colégio, que tem ali uma similaridade em algumas coisas, né, em algumas frentes. O Centro de Serviço Compartilhado, que é onde a gente tem o que a gente chama de central ou corporativo. O Instituto Positivo, né, que é uma frente do grupo voltada mais para a questão social. Então, o grupo tem já desde o Instituto Positivo, ele nasceu quando o grupo completou 40 anos, e ele tem um foco muito forte na questão de trabalhar a questão de melhorar a educação básica, melhorar os índices de educação da escola pública, então apoiando os municípios com arranjos de desenvolvimento, né? O Instituto também tem aqui em Curitiba uma escola social, né, que hoje apoia mais ou menos em torno de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social. E em outra empresa do grupo é a editora Aprende Brasil Educação, que é uma empresa, né, voltada ali para a questão de sistemas de ensino para escolas públicas, né? Então, hoje, quando a gente olha para todo esse universo de empresa aí, a gente está falando mais ou menos em torno de 4.000 pessoas, 4.100 pessoas. Bacana, hein? Bastante gente, né? Muitas famílias. Wilson, você começou sua carreira lá na Unilever, né? A gente que conhece o mercado sabe, né, que é uma empresa extremamente sofisticada em políticas de RH. Deve ter sido uma super escola para você. Depois, passagem por multinacionais e, pelo que entendi, você foi contratado pelo Positivo para poder implementar, né, muito disso que você aprendeu. Como que foi esse processo? Como que foi começar a carreira numa empresa como a Unilever? Enfim, conta para nós um pouco disso. Eu costumo comentar que a Unilever é uma escola, né, Christian? Então, assim, eu vejo que às vezes eu começo a olhar, né, e quando a gente fala passaram 25 anos, às vezes 30 anos, né, eu vejo de práticas que existiam naquela época e que hoje muitas vezes ainda não acontecem em algumas empresas. Então eu costumo dizer que realmente assim, ela é uma escola, né, porque o que você pensa, por exemplo, em termos de vanguarda, em modelo de governança, em ferramentas, já existia isso há 20, 25 anos. Então eu falo que para mim realmente foi uma escola, tanto que quando, né, você sai de uma empresa que é uma multinacional, onde os recursos, né, muitas vezes são diferentes do que você tem na grande realidade, na maioria das empresas. Uhum. Né? E quando eu fiz a mudança, né, quando eu saí da Unilever e fui para outra empresa, que também era uma empresa também de grande porte, sim, mas com características diferentes, e você tem que se adaptar porque a realidade ela acaba sendo outra, né? Então, acho que tudo, né, você sempre tem aquela questão de vantagens e desvantagens, né, porque de estar numa empresa grande, mas quando você migra, que foi o caso que aconteceu comigo, você acaba tendo possibilidade de participar de outras frentes e que você, na empresa anterior, pelo tamanho, você às vezes acabava não participando porque a empresa era muito maior, tinha uma estrutura muito maior. Então essa questão de você ser mais generalista, né, de você ficar à frente de vários outros processos, eu acho que é uma coisa que para mim, no começo assim, foi uma coisa que eu senti, mas que depois, enfim, acho que me adaptei, claro, e acabou seguindo, né? Uhum. Bacana, legal. E falando sobre a cultura, tá, do Grupo Positivo, óbvio, ela é uma empresa de dono, né? Mas ela é uma empresa 100% profissionalizada, tem executivos como você já há 20, 30 anos, né? E como que é a cultura, como é que você identifica as principais diferenças? Uhum.
Nós fizemos um trabalho muito forte de alguns anos para cá, definindo ou redefinindo algumas competências internamente, né? Então, um trabalho que nós fizemos a 4 mãos com grande parte dos executivos, né? Definimos lá 4 competências principais e é o que a gente vem trabalhando isso muito forte. Então, quando a gente fala hoje de trabalhar com simplicidade, a questão do aprendizado, que para nós é uma coisa bastante importante, até pela questão do segmento, né? A questão da união, né? De trabalhar, enfim, isso é uma característica nossa. Então, a gente fez um trabalho há dois anos atrás, em 2021, nós trabalhamos em cima disso. Em 2022, a gente começou a trabalhar, ou a divulgar isso e desdobrar isso para as equipes, né? E é um trabalho que a gente vê que é contínuo, né? Uhum. Que ainda tem pouco tempo, que ainda tem um caminho grande pela frente para poder consolidar, mas a gente já vê, a gente já começa a perceber que alguns frutos estão sendo colhidos, né? De resultados que a gente vem, principalmente acompanhando, quando a gente compara antes desse período e quando a gente olha agora, né, por algumas coisas lá de comparações e de indicadores que a gente acaba acompanhando. Legal. Como, assim, executivo experiente na área de RH, head de RH há tanto tempo, passando uma mensagem para os mais jovens, tentando ajudar eles, como é que faz para se adaptar a culturas diferentes? Olha, eu vejo que tem uma questão muito de você, tem uma questão, acho que de resiliência, né? Que eu acho que isso é uma coisa que para todo profissional, independente da área, se é RH ou outra área. E eu vejo que tem uma questão muito forte de você entender o negócio. Então, uma coisa que a gente discute muito internamente, né? Eu discuto isso muito com o meu time, o fato de são empresas com características diferentes, com rentabilidades diferentes, e muitas vezes a gente em RH, a gente tem a intenção, né? E a gente busca sempre trabalhar as mesmas coisas, né? Então, assim, eu defino eventualmente um projeto, um programa e a intenção é implantar isso para a empresa como um todo. Então, eu faço uma analogia, enfim, com a empresa anterior onde eu passei, onde você tinha plantas espalhadas no Brasil todo, mas eram empresas do mesmo segmento. Então, todas as plantas eram plantas de embalagem, né? Com tecnologias diferentes, mas todas eram embalagem. E quando você vai para uma outra empresa, onde você tem um grupo, em que você tem uma editora, você tem uma planta industrial, e você tem um colégio, aí você tem uma área administrativa, um centro de serviços compartilhados, há um desafio para você poder conciliar isso, né? E entender que às vezes você vai ter que fazer alguma adaptação porque o negócio exige. Então, e vejo principalmente uma coisa quando a gente olha para a questão de negócio mesmo, de rentabilidade, porque são negócios diferentes, né? Sim. Então, política de remuneração, carreira, sim, tudo isso acaba tendo que ser, sim, tropicalizado né? Sim, quando eu olho hoje, né, para nossa realidade, a gente tem, vou pensar em política de remuneração, né? A gente tem uma política de remuneração estruturada por negócio. Você tem que ser competitivo versus a concorrência em diferentes negócios, porque né? A concorrência ela é diferente. Exato. Então, é algo que nós já discutimos no passado e quando a gente pensa, não seria viável pensar em ter uma mesma estrutura para negócios, né, com rentabilidade e com concorrência diferente. Então, em alguns negócios a gente precisa ser mais agressivo, eventualmente em outros menos, né? É claro, sempre levando em consideração aquilo como prática de mercado. Então, isso é o que a gente acaba utilizando hoje, né? Ou da forma que a gente acaba seguindo hoje. Interessante, interessante. E o departamento de RH, ele, acho que como o mercado como um todo e todos os outros departamentos, eles modificaram muito, né, nesses últimos anos. Sim. Principalmente com a quantidade de recurso tecnológico que tem para auxiliar o trabalho, né? Então, antigamente tinha folha, mas hoje tem tudo, né? Benefício, avaliação de desempenho, tudo em sistema, né? Como é que você viu isso mudar? E contextualiza para nós um pouco disso. Eu vejo que assim, a gente faz um acompanhamento, né, frequente disso. Eu acho que uma das coisas
que eu acho que não só na área de RH, mas a gente tem que estar sempre olhando para o mercado e ver o que o mercado tem disponível, né? O que está surgindo de novidade. Então isso é uma coisa que eu acho que é inerente, né? Acho que a qualquer profissional da área de RH, independente da posição que ele está hoje. Essa questão de tecnologia hoje mudou muito, né? A gente sabe até por conta da questão da pandemia, né? Quando a gente pensa hoje que o Skype existia há muito tempo e poucas pessoas utilizavam. Né? E a pandemia veio e derrubou isso. Né? Então a gente, hoje para nós, né, quando a gente olha a nossa realidade, a gente trabalha hoje com 3 modelos diferentes. Então assim, nós temos colaboradores que trabalham no presencial, nós temos pessoas que trabalham no híbrido. Olha aí, ó. E temos pessoas que trabalham de forma remota 100%. Né? Então eu vejo que isso foi e para nós foi uma adaptação grande. Dentro da mesma empresa ou em empresas diferentes? Dentro da mesma empresa. Às vezes dentro da mesma empresa. E eu vejo que isso é uma diferença grande, né? Eu pego, por exemplo, na minha equipe hoje, tem uma pessoa que trabalha na equipe que mora nos Estados Unidos, né? Trabalha de forma remota, vem para o Brasil 2 vezes por ano, né? E que se fosse talvez há 3, 4 anos atrás, quando surgiu a situação dessa mudança dela, provavelmente a resposta para ela seria a seguinte: olha, infelizmente não tem como, claro. E você vai ter que deixar o time, né? Ela teria que sair. E é uma coisa que não aconteceu. A gente conseguiu, nesse caso, trabalhar de uma forma que isso funciona e funciona muito bem. Claro que isso acontece para algumas funções, né? Tem funções que eventualmente, você não consegue ter esse mesmo tipo de tratamento porque exige que a pessoa esteja ali presencialmente, né? Mas mudou bastante, eu acho que essa questão, quando a gente olha essa questão aí, principalmente por conta aí dos 2, 3 anos últimos. E quando a gente olha para ferramentas, a gente tem investido, né, então, plataformas de desenvolvimento, né, para poder disponibilizar cursos, né, para que as pessoas possam buscar conteúdos, né, e isso está disponível lá de uma forma bem simples. Plataforma de recrutamento e seleção, que é outra coisa também, né, que hoje a gente trabalha também com uma plataforma onde a gente tem um resultado muito bom, assim, quando a gente compara com o que a gente tinha lá algum tempo atrás. Então acho que assim, é uma coisa que a gente vem trabalhando e olhando o tempo todo, né? Sim, exato. E também aquela coisa, não dá para lutar contra o avanço da tecnologia, sim, né? A tecnologia não vai voltar, né? E como é que é a estratégia de vocês? A estratégia talvez seja muito forte a palavra. Como é que vocês abordam a questão de desenvolvimento de talentos internamente? Sucessão de lideranças, etc e tal. A gente tem um programa, a gente tem alguns programas específicos, né? Mas eu vejo que o principal dele, quando a gente olha hoje internamente, nós temos hoje em torno de 280 gestores, né? Pessoas em posição de liderança. Então a gente faz um trabalho num programa, né? Por exemplo, o que a gente tem um programa de desenvolvimento de liderança, onde a gente tem conteúdos por pipeline de liderança. Tá. Então é um trabalho que a gente faz durante o ano. E claro, é um desafio, né? E voltando no ponto anterior, quando a gente olha por negócios, então são negócios diferentes, e aí existe um desafio muito grande em buscar temas que sejam transversais, né? Porque aí quando a gente, para ganhar sinergia, poder trazer pessoas do grupo, então trazer pessoas de empresas diferentes para poder participar do mesmo conteúdo. E aí, claro, muito focado em temas que são mais ligados à questão de gestão. Quando a gente olha, por exemplo, para questões pedagógicas, né, quando a gente pensa aí principalmente no universo do colégio, do curso, principalmente no colégio, existe uma área específica, né, que a gente chama de CIP, que é um Centro de Inovação Pedagógica, que trata esses temas pedagógicos. Então isso não fica com a gente em RH, o que fica com a gente são os temas mais relacionados aí à questão, né, de processos, diretrizes, enfim, mais focadas nos temas mais administrativos. Né? E tem funcionado bem? Tem funcionado bem. A gente vem evoluindo bastante. É um desafio grande, né? Principalmente por conta das mudanças que a gente vem tendo internamente. Então, o crescimento, né, do grupo,
depois, enfim, de uma saída que a gente teve de duas empresas, mas o modelo vem funcionando muito bem, assim, a gente tem tido bastante sucesso. Que legal. Em relação a benchmark, vocês devem trocar muito com outras organizações aí do setor. Como é que você faz para se manter atualizado, Wilson? Olha, tem uma questão de como você disse, né? Eu vejo que tem uma questão muito de participar de alguns grupos, né? Essa questão de fazer benchmark, de olhar para fora, para poder olhar para empresas, né, ou organizações que tenham aí muitas vezes similaridade em termos de processo. Então é uma coisa que eu faço bastante, né? Porte. Né? Quando a gente olha para o segmento de educação, muitas vezes há um pouco de dificuldade em você fazer benchmark. Então, internamente, isso também é uma coisa que a gente tem que administrar, porque quando eu olho para um determinado negócio, quando eu olho para um negócio da editora, eu tenho mais facilidade para buscar referências de mercado e benchmark. Quando eu olho para o negócio de educação em colégio, eu tenho um pouco mais de dificuldade para poder fazer esse benchmark. Quando eu olho para a fábrica, para a indústria, é algo bem comum, né? Então, é um caminho que a gente utiliza, e aí acho que a questão de participar de alguns fóruns, né, de estar olhando para fora para poder ver o que eventualmente está acontecendo, para poder se manter atualizado, né, com o que está acontecendo e ver se o que a gente está eventualmente realizando internamente está em linha com o que o mercado está praticando. Legal. Em termos de grupo, né? Eu ia perguntar o futuro sobre educação, como é que vai ser o futuro, mas é difícil. Mas em termos de grupo, com todas essas peculiaridades e grupos embaixo, companhias embaixo, como é que você olha para o futuro? O grupo passou por uma revisão de portfólio, né, em 2019 e 2020, com a saída da editora Positivo e depois da própria universidade, e uma definição de focar na questão de educação básica, né? Então, de lá para cá, né, houve algumas aquisições. Então, para a gente é um outro momento, né? Porque aí você tem a questão de aquisições e tem essa questão de como trabalhar a questão da cultura, né? Porque normalmente são instituições já com um bom tempo, né, de experiência, de trabalho, mas o futuro ou o caminho hoje para nós desenhado é muito nessa linha, né, de buscar algumas aquisições, mas também assim de forma muito cuidadosa, né? Então é o que vem acontecendo aí eu acho que principalmente nos últimos anos. Entendi. E quando vem uma nova escola para dentro, aí tem um to-do list lá, uma lista gigante de uniformização, integração. Comenta isso para nós aí. Na verdade, em todas as áreas, né? A gente tem uma área de processos, né, que nós chamamos. Ela é responsável por fazer toda essa integração. Então, a gente está inclusive agora num processo desse, né, de uma instituição em São Paulo, de olhar para poder ver o seguinte, bom, né? Como é que acontece essa incorporação? E se acontece, quando acontece, como acontece? A gente tem muito um perfil, uma característica assim, de entender a cultura do outro lado e de aproveitar o melhor dos dois lados, né? Então, essa é uma característica que o grupo tem, né, em todos os processos de aquisição que ele participa. Então, está acontecendo nesse momento, inclusive, né, essa situação que eu te falei, e a gente tem uma área que olha para isso e acaba apoiando não só a área de RH, como todas as outras, né, porque você tem a área financeira, você tem a área jurídica, você tem, enfim, tudo a pagar tudo, né? Então, a gente acaba olhando isso com bastante cuidado e com uma experiência já até por conta de outros processos que aconteceram anteriormente. Claro, né? Claro, vai aprendendo e melhorando esse processo. Sim. Eu imagino que como escolas ou colégios comprados, como qualquer organização que é comprada, sempre fica aquela dúvida, eu permaneço ou não permaneço, será que a cultura nova é legal, vou me identificar, isso também, obviamente, tudo desafio da sua área, né? Sim, isso acontece, acho que isso é natural em qualquer processo, né? Acho que principalmente assim, né, quando você tem uma unidade que eventualmente ela foi adquirida, né, porque é o entendimento de quem vai chegar, eu já participei de outros processos, né, de aquisição, enfim,
nas empresas onde eu passei, que tinha uma característica um pouco diferente, né? E a nossa característica, ela não é muito nessa linha. Então, é uma característica muito de respeitar a questão da cultura anterior, né? Da empresa que está sendo, ou da instituição que está sendo adquirida, e poder aproveitar o melhor dos dois lados. Claro. Então, o que a gente tem de ganho, né? O que a gente eventualmente pode contribuir, mas o que essa instituição tem e o que ela já faz muito bem que eventualmente a gente não faz. Né, para poder aproveitar isso, e a gente tem exemplos hoje dentro do grupo, né, de processos que aconteceram dessa forma e que funcionaram muito bem, né, e que estão acontecendo, na verdade, até agora, nesse modelo de respeitar a cultura anterior. Mas é um desafio, né? É um desafio porque, enfim, a gente está num trabalho, inclusive nesse momento, falando da questão de cultura e de propósito, e eu vejo que esse é um dos desafios, né? Como é que a gente consegue trabalhar cultura e propósito quando você tem algumas instituições chegando e dentro dessa nossa característica de chegar sem chutar a porta, né? Mas sem chegar, sentar, entender e tentar aproveitar o melhor das duas instituições, né? Interessante. Eu imagino que talvez, como leigo, né, que o maior investimento no início deve ser depois padronizar a questão de civil da escola, né? As turmas, construir anfiteatro, reformar ginásio, pintar a escola, fazer o rebranding da escola, porque são escolas grandes, né? Sim, são grandes e tem uma questão assim, claro que como eu comentei, né, existe uma questão até uma questão de estratégia de respeitar essa questão da cultura anterior. Então tudo isso é pensado com muito cuidado, né, pelas áreas específicas lá que são responsáveis pelo colégio. A gente tem situações, né, de unidades, de instituições que não mudaram o nome. Entendi. Então, no passado, nós tínhamos algumas instituições. Esse era mais ou menos o modelo, né? Você fazia aquisição e já fazia a questão da mudança. Mudava, né? Virava a chave e mudava o nome, enfim. Não é modelo hoje, né? Então, hoje você tem um processo um pouco diferente, um processo talvez mais cuidadoso nesse sentido, né? Isso é uma coisa que vai sendo avaliada a cada caso para poder entender como eventualmente fazer esse processo, né? Se faz sentido fazer desse jeito ou não. Mas é algo que é tratado hoje com bastante atenção, né? Imagino que criar o mesmo posicionamento em estados, cidades tão diferentes, com escolas, colégios de histórico diferente, também deve ser um desafio grande, né? Sim. Porque, por exemplo, sei lá, em Londrina ou em Curitiba é considerada, sei lá, a melhor escola. Mas, pô, a gente comprou uma escola lá interior de São Paulo que não é a melhor. Como é que a gente uniformiza isso? Deve ser um desafio enorme, né, cara? Esse é um desafio gigantesco, né, para o pessoal para a diretoria executiva, né, do colégio. Mas acontece realmente isso, né? E claro que aí a questão assim, né, há uma definição do que nós, enquanto grupo, entendemos que é o adequado, né, onde a gente quer eventualmente chegar, e trabalhar para que eventualmente essa escola, né, alcance um determinado padrão, quando for o caso, né, de outras escolas que hoje a gente tem como referência até internamente. Mas a gente tem situações, né, de processos que aconteceram de aquisição não há muito tempo, em que o modelo do colégio da unidade é um modelo onde, na verdade, assim, o nosso desafio é entender como é que aquela instituição eventualmente tem aquele resultado ou aquelas práticas para poder incorporar isso em outras unidades. Né? Então, tem a questão de olhar para os dois lados aí, né? Sim, sim. Interessante isso. Bacana. E você, Wilson, esses dias a gente conversou, daí você estava estava em home office, né? Como é que tá a política lá? Vocês estão no movimento de voltar, não voltar? A gente desde Eu digo do corporativo, da tua área lá. Na verdade, assim, nós já voltamos já há algum tempo, né? Mas desde o período aí pós-pandemia, a gente abraçou a questão do trabalho híbrido. Isso é algo que hoje, assim, eu diria para você que está incorporado e hoje funciona muito bem. Então, a gente hoje, a gente estabeleceu, na verdade, a questão, né, como recomendação, ali 3 dias presenciais e 2 dias em home office.
mas isso não é algo assim escrito na pedra, né? Então a gente tem situações variadas e aí também a gente definiu assim que cada gestor, né, cada gestor de área, ele tem autonomia para poder entender a equipe dele. Às vezes por uma determinada demanda, uma determinada situação, ele eventualmente acaba negociando para a equipe trabalhar um tempo maior em casa ou eventualmente presencial por mais tempo por conta de algum determinado projeto ou uma necessidade das pessoas estarem ali mais juntas, né? Mas é algo que a gente já adotou lá e eu vejo que assim, é um caminho sem volta, né? Hoje, quando a gente olha para a área corporativa, a gente tem alocado 3, né? Tanto o que a gente chama de CSC, né? As áreas de CSC, uma área de staff de colégio que fica também com a gente lá e a própria editora. Então, hoje, se a gente olhar, se todas as pessoas estivessem ali, a gente teria mais ou menos em torno de 430 pessoas. Tá. Mas a gente deve ter em torno de 260, 280 posições. Eu ia Ou seja, te perguntar isso. Não dá cabe, para voltar todo mundo. E isso foi uma decisão que foi tomada justamente lá atrás, com o entendimento de que, olha, eu não preciso ter um escritório mais no tamanho que comporte todo mundo. Porque a gente sempre vai ter aí pessoas que vão estar trabalhando né, de casa e à distância. Então é uma coisa que funcionou muito bem e que eu não vejo... Pelo menos não vejo a gente mudando isso aí nos próximos anos. E é engraçado, porque a maior parte das empresas, elas desmobilizaram, né, escritórios, lajes corporativas que tinham, reduziram, e engraçado que tem muita gente querendo, ou exigindo e fazendo até campanha para o retorno do trabalho presencial, quer dizer, mas não tem espaço, né, cara? Sim, eu até, esses dias até me surpreendi, porque conversando com um amigo de São Paulo, e ele comentando comigo, né, de muitas empresas fazendo o caminho inverso, né, então, de trazer as pessoas para o presencial. E eu fiquei surpreso porque, assim, São Paulo ainda tem uma questão muito forte de trânsito, de deslocamento, né, que, enfim, Curitiba... Muito menos, muito né? menos, né? E eu vi que, assim, muitas empresas fazendo esse caminho inverso, então eu até me surpreendi, porque para mim eu falei, olha, né, achei estranho, mas... É claro, deve haver aí provavelmente um motivo por trás, né, em razão de característica do negócio, né, em trazer as pessoas de volta. Mas no nosso caso a gente entende que é um modelo que está funcionando e que não há aí perspectiva nenhuma, né, de mudança em relação a isso. Sim, acho que tá, ainda mais, né, nível do corporativo, você tem que entregar o resultado e fazer o teu trabalho, independente se está em casa ou está na praia ou está no escritório. Sim. É mais ou menos isso. E eu acho que o híbrido, pelo menos no meu entendimento, o híbrido eu acho que é o melhor, né? Porque você precisa encontrar, você marca e encontra. Isso. Se hoje precisa trabalhar de casa, então trabalha de casa, né? Você te dá essa flexibilidade e liberdade, né? Que é uma coisa que assim, né? Quando a gente para pensar, é até difícil, né, entender por que não funcionava antes, né? Na pandemia. Porque hoje virou uma coisa que é o que você falou, é comum, né? Então, você ter eventualmente por uma necessidade, você, olha, vou precisar eventualmente trabalhar de casa hoje. Ok, né? Não tem um problema. Ninguém fica desconfiado mais, né? Antigamente, o cara vai viajar. Isso, exatamente isso. Não né? vai trabalhar. Hoje isso mudou bastante. Mudou bastante. Bem legal. E Wilson, assim, dando talvez transmitindo uma mensagem, talvez para quem está começando a carreira ou está num nível mais inicial e quer trilhar essa carreira dentro da área de gestão de pessoas, quer chegar a ser um head de RH de uma grande empresa, que competência você acha que esses caras têm que ter ou têm que desenvolver nesse caminho? O que você acha que é fundamental, não pode faltar? Eu vejo que assim, tem a questão de curiosidade, né, de buscar, entender o que está acontecendo. É uma questão de se manter atualizado, então buscar essa questão de desenvolvimento, participar, ter um bom networking, né? Então acho que isso é uma coisa também que ajuda bastante, você entender o que está acontecendo, né? Muitas oportunidades acabam surgindo disso, né, de contatos que as pessoas têm, né? E muitas posições acabam nas melhores, eu acho, viu? Nem indo para mercado, né? Enfim, isso acaba acontecendo via network, né? E eu acho que essa questão de acho que pensando um pouco, né, como uma característica nossa do grupo, né, essa questão de trabalhar, questão de melhoria contínua, então de olhar para isso, para poder ver o que eventualmente pode estar melhorando ali sempre, né, olhando para frente. Eu acho que são pontos assim que eu acho que são importantes quando a gente olha para
a questão de uma carreira. Acho que não só em RH, mas eu acho que em RH, isso aí. E acho que aí é questão também de gostar de gente, né? Eu tenho um colega que trabalhou com a gente que ele falava, né, que existem pessoas que gostam de gente, existem pessoas que gostam de número, existem pessoas que gostam de coisas, né? Acho que pra você trabalhar, né, acho que na área de pessoas você tem que gostar de gente. Então, eu acho que isso é um outro ponto também, que às vezes parece que não é importante, mas eu vejo que é fundamental, né? Que legal, que legal. E a questão de diversidade, inclusão, essas novas práticas aí de gestão, isso é latente lá dentro, é forte? Como é que tá? Eu vejo que isso é uma coisa que a gente ainda vem trabalhando e discutindo muito internamente, assim, até para poder aprender como trabalhar em algumas frentes, né? O grupo hoje ele já é um grupo muito diverso, mas a gente vem trabalhando, começando a discutir, trabalhando para que ele se torne ainda muito mais inclusivo, né? Mas é algo que a gente ainda tem um caminho forte pela frente. Então, hoje, né, quando a gente olha principalmente para os nossos processos de seleção, a gente trabalha muito essa questão para poder assegurar, né, ou garantir que os processos eles levem isso em consideração, né, para que não haja eventualmente discriminação ou outro tipo de situação. Mas é um tema que a gente ainda entende que a gente ainda está no início, assim, a gente ainda tem um caminho longo para poder trilhar algumas coisas, né? Porque acho que quando a gente tem essa visão meio preconceituosa, talvez da coisa, né, a gente perde, né, a oportunidade de ter tantos talentos dentro de casa, né? Sim. E isso com certeza faz bastante diferença, né? Em termos, cara, até ia te perguntar sobre isso. Em termos de seleção, né? Alguns valores, algumas características pessoais, vocês valorizam muito mais do que outras, né? O que brilha o teu olho lá, entrevistando o executivo para o grupo? Eu vejo que a questão a gente fala hoje muito essa questão de propósito, né? É um trabalho que a gente tem feito, inclusive internamente, agora a gente está fazendo um trabalho específico de cultura e propósito, mas eu vejo que tem uma questão de identificação do profissional com um negócio, né, ou com a empresa onde ele vai atuar. A gente internamente tem uma forma de trabalhar muito, muito colaborativa, né? Então é algo que a gente até a gente definiu uma própria competência nossa como uma questão da união, que é essa questão de trabalhar muito junto. Então eu vejo que isso é uma coisa que a gente acaba olhando muito, né, para os profissionais, para poder ter pessoas que tenham essa característica, né? Porque, pelo que a gente entende, se não tiver esse perfil, provavelmente a pessoa vai acabar trabalhando em um lugar onde ela talvez não vá se encaixar, né? Isso não significa que não haja discussão, que não haja claro, ideias divergentes, né? Existe, né? Tem que existir. É bom, é saudável. É bom, é saudável. Mas eu acho que esse é um ponto assim, que a gente procura olhar, né? Essa questão de trabalhar em equipe, né? E não só dentro da equipe, mas também com pares, com outras áreas, é uma coisa que a gente valoriza bastante. Valoriza bastante, interessante. Não é uma notícia tão nova mais, mas eu não me lembro agora o percentual, a estatística, mas a volta do trabalho, né, presencial, hoje praticamente todos os gestores de grandes equipes têm equipes em várias praças diferentes. Sim. Quer dizer, não tem como, você falou da sua colaboradora que está nos Estados Unidos, né? Quer dizer, ou eu exijo que ela volte ou eu vou ter que desligar e perco o talento, né? Sim. E isso que o artigo dizia, que se o trabalho presencial fosse exigido, né, a partir de amanhã, sei lá, acho que não me lembro se era 40% ou 50% dos colaboradores pediram demissão. É obrigatório, cara? Então Wilson, desculpa, cara, eu vou embora. Esse é um desafio que eu vejo que todas as empresas estão passando hoje, né? Enfim, eu divido isso com outros colegas da área. Quando a gente olha muito para a área de tecnologia, né? A área de TI hoje, isso é muito latente, né? Se você eventualmente, na hora de você realizar o processo, se você colocar para o candidato que é presencial, tchau. Muitas vezes ele fala, olha, obrigado, eu agradeço, mas ele nem
nem participa do processo. Uhum. Né? Então eu vejo que tem um pouco assim, as empresas foram meio que obrigadas, né, a rever. E o que a gente tem visto, no nosso caso, internamente, é que tem funcionado. Pois né? é. Então, a gente tem, por exemplo, profissionais hoje de TI que trabalham em São Paulo, outros que trabalham no Mato Grosso, e que era um tempo atrás, né, quando a gente discutia internamente, nós também não tínhamos essa certeza de que, olha, mas vai funcionar? Né, como vai ser? Uhum. Acho que ninguém tinha, né? Mas internamente a gente tinha um receio grande, assim. Uhum. E a gente viu que não, que funciona. Eu vejo que o desafio que a gente tem hoje em relação a isso é muito assim, você ter as pessoas, né, de certa forma um pouco mais pulverizadas, e como você trabalha, de novo, a questão de cultura. Então, como é que você consegue trabalhar a cultura? Porque cultura tem a questão de rito, né? Então, eu me encontro no trabalho com a minha equipe, né? Vou tomar um café, sento, discuto. Agora, quando você faz isso de forma remota, né, e a pessoa está distante, então como é que você trabalha isso? Uhum. São desafios gigantes, né? A resposta a gente ainda não tem, né? Eu também não tenho. Estamos aprendendo. Né? Mas é algo que a gente está discutindo internamente, porque eu vejo que é um ponto que não só nós, né, mas eu vejo que outras organizações também, né, já estão se deparando com isso. A gente vê muitas comentando sobre isso, né? E acho que talvez até esse seja o motivo de algumas delas talvez desejarem trazer as pessoas para o presencial. Mas, por outro lado, a gente sabe que em algumas áreas, se você coloca isso como pré-requisito, você simplesmente você não tem o profissional. Você fecha portas, Você né? fecha a porta. Engraçado que nesse último semestre, conversa com o empresário aqui, não, Kim, vamos voltar tudo presencial. Pô, legal. Conversa com o empresário ali, mas assim, numa questão de uma semana. Entreguei todas as lajes, tudo online. Eu falei, caramba, meu. Aqui é que tá certo, deixa eu aprender com vocês. Mas ainda é o que você falou, a gente tá aprendendo, né? Vamos testar, vamos ver o que funciona melhor. E eu vejo que tem uma questão também assim, né, de características às vezes do negócio em si, né? Sim. Porque claro. Talvez em algum desses negócios permita essa questão de você... porque lá atrás, né? Enfim, quando veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para casa. Né? Aí não tem. E aí não tinha jeito, né? Uhum. Mas depois, claro, a gente viu e falou, olha, peraí, funcionou. Né? Então agora fica aquela coisa, quer dizer, voltar ao presencial talvez para poder trazer aquela questão né, de você ter ali a questão do comando e controle, né, de ter a equipe ali do seu lado para você poder ver se as pessoas realmente estão trabalhando, né? Ou se é por uma questão de característica do negócio que acaba exigindo isso, né? Então, mas é o que você falou, eu vejo que é algo que acho que a grande maioria das empresas estão aprendendo ainda, não tem acho que não existe uma resposta única e talvez acho que nem vai existir, né? Pois é, exato. Alguma coisa, um modelo vai funcionar para uns, outro para outros e assim vai, né? É bem isso, né? Legal. Wilson, deixa aí, cara, faz umas sugestões de livros, podcast, o que você está consumindo aí que vale a pena deixar para a turma aí? Tem até eu fiquei pensando aqui, né, tem até por conta desse trabalho que a gente vem fazendo, tem um livro chamado Vencendo com Propósito, e que trabalha muito essa questão, né, fala muito dessa questão de centralidade no cliente, né? Acho que o autor é Fred Rachel, se não me engano. E ele fala muito dessa questão da centralidade no cliente, né, e como a importância, né, da questão, tanto do ponto de vista, né, da organização com o colaborador, mas a questão da lealdade, não só dos colaboradores, mas da lealdade também em relação aos clientes, né, o quanto que isso traz de resultado e quanto isso é bom para as organizações. Então, acho que é um livro que, enfim, eu terminei de ler agora recentemente, eu achei que traz alguns insights assim bem legais, né? E tem a questão de um podcast que eu ouço às vezes, né? Que é da Escola do Caos, né? Então, ouço de vez em quando, né? E que eu acho que também, enfim, às vezes traz algumas coisas ali que faz a gente um pouco refletir ali em relação ao dia a dia do trabalho, como é que a gente conduz as coisas, né? Bacana. E hobbies, cara? O que você faz no final de semana? Como é que você ocupa seu tempo aí quando não tá trabalhando? Eu gosto muito, assim, eu sou um cara mais de família, assim, então eu fico muito com família, né?
Eu falo que apesar de não gostar, não sou um expert, mas gosto muito de fazer um churrasco, ficar em casa, viajar às vezes, né? Fazer algumas viagens próximas, né? Principalmente que em Curitiba tem muitos lugares próximos aí para viajar. Quando é possível viajar para longe, né? Mas muito nessa linha, assim, Kim. Eu tenho mais de curtir a família, algumas viagens próximas, algumas coisas assim. E quando é possível reunir os amigos, fazer um churrasco, né? Sempre é bom, né? Que sempre é bom, né? Então... Porque você veio para Curitiba, né? Pela empresa e você não tem família aqui, tirando sua esposa e sua filha? Não, eu vim para cá, na verdade, quando eu vim para Curitiba, né? E esses dias eu estava até assistindo, enfim, um podcast com alguém que passou com você, eu falei, olha, eu me senti mais ou menos na mesma época, né? Porque eu lembro quando eu vim para Curitiba, né? Quando eu saí da Unilever, aquela época que você encontrava vagas em jornal, literalmente, né? Você comprava o Estado de São Paulo, que era um jornal forte de São Paulo, e aí eu brinco com a minha esposa, né? Que eu abria o jornal e tinha uma posição em Curitiba. Eu falei, vamos morar em Curitiba? Ela falou assim, vamos, né? E aí deu certo. As coisas eram simples, né? Curitiba é legal, né? Isso aí. Vamos lá, vamos. E a gente, enfim, acabou mudando para cá. Já faz algum tempo isso, né? Enfim, eu não tenho família aqui, a família toda em São Paulo. Eles vêm muito pouco para cá, porque não gostam do frio. Até falei, olha, não tem feito tanto frio quanto antes, né? Então, o ano foi o ano para vir, hein? Eu falei, olha, é o ano para vir, porque não tem mais essa coisa de frio, né? Pelo menos não tanto como antes, né? Mas não tem ninguém pra cá, né? E vim pra cá, enfim, acabei... Mas tá adaptado, você não volta. Criando raízes aqui. Vou a São Paulo a passeio, mas quando vou a São Paulo, volto, né? Fico 2, 3 dias, volto pra cá. Meio que criei raízes aqui, né? Então, acho que agora é mais aqui em Curitiba, provavelmente, do que em São Paulo. Né? Olha só. Wilson, meu caro, muito obrigado. Estamos terminando o nosso tempo aqui. Foi um prazer rever você e... escutar e aprender com toda a tua experiência aí foi muito legal. Eu te agradeço, Kim. Acho que, enfim, a oportunidade de estar aqui com você, né? Contar um pouco aí da minha vivência, da minha história e compartilhar algumas coisas. Então, obrigado pela oportunidade aí, um prazer também revê-lo. Obrigado você, foi show, meu caro. Valeu. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento e lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo NAB Talks.